Como construir uma fé inabalável. Olá, irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração. A mensagem de hoje será para falarmos sobre fé. E no final dessa mensagem, eu pretendo que nós aprendamos a construir uma fé inabalável. Vou falar sobre as minhas experiências com Deus, vou dar para você motivos para você sempre crer e nunca deixar de crer no Senhor. E eu tenho certeza que com a ajuda do Espírito Santo, você sairá daqui com um conhecimento bem maior sobre a palavra de Deus. Amém? É claro que nós vamos falar sempre baseados, como nós sempre fazemos aqui, baseados na palavra de Deus. E para nós conseguirmos entender essa mensagem de hoje, nós vamos nos basear na mensagem que está lá no livro de Mateus, capítulo 17, versículo 19 e 20, que diz exatamente assim. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que nós não podemos expulsá-lo? E Jesus lhes disse: por causa de vossa incredulidade, porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. A palavra que nós acabamos de ouvir, ela fala sobre um evento que aconteceu com os discípulos, onde eles não conseguiram expulsar um demônio que estava numa pessoa. Era um menino, um jovem, que se via endemoniado. Ele era tomado por um demônio. Esse demônio fazia com que ele sofresse diversas... se jogava nas paredes, ele fazia de tudo quanto era coisa ruim para esse menino. Através desse menino, ele fazia essas coisas. E os discípulos foram lá tentar repreender, tirar esse demônio, mandar expulsar, ordenar que esse demônio saísse do corpo desse menino, mas eles não conseguiram. E o Senhor Jesus chegou e imediatamente repreendeu o demônio, que saiu dele imediatamente. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, eles perguntaram: mas por que nós já somos seus discípulos, enfim, nós temos autoridade, o Senhor nos deu autoridade, por que nós não conseguimos expulsá-lo, já que nós estamos aqui aprendendo os seus ensinamentos, nós estamos fazendo exatamente tudo que o Senhor manda, e nós não conseguimos expulsá-lo? Por quê? E o Senhor Jesus disse para eles que por causa de uma certa incredulidade, ou seja, ainda existia alguma coisa que lhes impedia de eles terem uma fé completa, uma fé realmente realizadora. E aí o Senhor Jesus disse para eles: olha, se vocês tivessem fé como um grão de mostarda. E o que o Senhor Jesus quis dizer isso? Ele quis dizer que se tivesse a mínima fé que fosse, eles conseguiriam mandar que um monte, uma montanha, saísse de um lugar e fosse para outro. Existe uma casta de demônios que ela só sai através de jejum e de oração. Se eles tivessem tido uma fé completa seria aquela fé onde eles fariam jejum, se preparariam, se consagrariam antes, para depois eles irem lá para expulsar aquele demônio. Se eles tivessem feito aquilo ali antecipadamente, se eles tivessem se consagrado com o jejum e também com oração, porque cada vez que eles saíam para a rua para pregar, para levar a palavra, eles necessitavam estar consagrados. Porque se eles não estivessem consagrados, eles não conseguiriam realizar nada,
Foi o que o Senhor Jesus quis dizer para ele, que existem tipos de demônios que eles só saem com jejum e oração. Então, o que o Senhor Jesus diz para eles? Vocês têm que estar sempre preparados, vocês têm que estar sempre consagrados para que vocês possam enfrentar e expulsar e repreender o demônio. Agora eu quero falar, você talvez esteja se perguntando, mas será mesmo? Será que se eu tiver uma fé, que seja uma fé completa, vamos dizer que eu faça jejum e oração, será que eu realmente consigo mover uma montanha física de um lugar para o outro? Não. Se a sua pergunta é essa, se a sua dúvida é essa, não. É claro que você não faria isso. Jesus sempre falou através de metáforas. Então, Jesus falava para pessoas inteligentes. E aquelas mesmo que não fossem tão inteligentes, Jesus dava a elas discernimento. Ou seja, Jesus falava e fazia compreender somente aqueles que ele queria que compreendesse. Entendeu? Então, poderia eu não ter nenhum tipo de raciocínio, de inteligência, de nada. Mas se Jesus quisesse que eu entendesse, ele falaria somente para mim, falaria através de uma metáfora e somente para mim, e eu teria um entendimento exatamente do jeito que ele queria. Então, o que significa remover uma montanha daqui para lá? Você consegue, o Senhor Jesus disse, se você tiver uma fé com o tamanho mínimo de um grão de mostarda, você conseguirá mover essa montanha. Então o Senhor Jesus não estava falando da montanha física, mas ele estava falando, por exemplo, daquela montanha, daquele gigante, daquele problema que te impede de avançar. Montanha é sinal, é sinônimo de algo que te impede de avançar. Por exemplo, você gostaria de ser médico? O que é que te impede de você ser um médico? É claro, impede a falta de conhecimento. Então, se você tiver fé, você vai buscar o conhecimento. Depois que você tiver esse conhecimento, você ultrapassará essa montanha. Você tira aquele impedimento com a mão e você vai se tornar um médico. Entendeu? Você está conseguindo entender, meu irmão, minha irmã que está aí do outro lado? É assim que Jesus quis passar para nós. Que, por exemplo, a gente que não conhece, que não tem conhecimento nenhum da palavra de Deus, nós dissemos assim, poxa, que legal, eu tenho fé que Deus vai me ajudar. Mas a coisa é um problema tão sério, tão grande, que muitas vezes só você dizer que tem fé não vai resolver nada na sua vida. Não vai resolver coisa nenhuma, mas você precisa fazer o que? Você precisa se consagrar, você precisa se preparar para que essa fé surta um efeito. Existe na palavra de Deus uma expressão que diz no livro de Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 14, diz assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhes disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se até satisfazer-se, sem por ele dar nada, de que adianta isso? Amém? Então, existe assim, a palavra de Deus nos diz que nós precisamos. O Senhor Jesus, quando ele disse assim, se vocês tivessem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês conseguiriam mover uma montanha. Mas existem demônios, ou seja, existem problemas que só se conseguem repreender, só se conseguem realmente tirar esses problemas das nossas frentes, da nossa vida, esses problemas que nos impedem de vencer, se nós nos consagrarmos através de jejum, através de oração, através de uma ação. Nós precisamos fazer alguma coisa para que os nossos problemas deixem de ser um problema e passem a nos dar a solução. Amém? Então, entenda de uma vez, que nem aqui a palavra está dizendo. Se você vê uma pessoa que está necessitada, certo? Você está vendo uma pessoa necessitada ali
e você diz para ela assim: vai em paz, meu irmão, que Deus te abençoe. Você está sabendo que a pessoa não tem nem o que comer. Vai em paz, meu irmão, que Deus te abençoe. Você realmente precisa crer em Deus. E eu vou chegar lá e dou um tapinha nas costas. A pessoa vai com Deus, vai em paz, porque com certeza eu tenho fé que Deus vai te ajudar. Vai adiantar alguma coisa fazer isso? Não, não vai. Primeiro lugar, porque se essa pessoa apareceu na sua frente, Deus colocou ela para você ajudar, certo? Então, Deus colocou uma pessoa na sua frente para você ajudar. Não é para você dar um tapinha nas costas dela e passar ela para frente, passar ela para outra pessoa. Se você não tivesse condições, meu irmão, de ajudar, Deus não colocaria essa pessoa na sua frente. Ele não colocaria essa pessoa no seu caminho para que você viesse ajudá-la. Às vezes, sabe, pessoas estão desesperadas, querendo se matar, meu Deus, elas estão querendo cometer o suicídio, porque elas não veem nenhum tipo de solução à sua frente. E aí Deus coloca no seu coração, olha, se lembra daquela pessoa? Pois é, liga para ela agora e faz uma oração por ela. E aí você, um tanto relutante, chega, liga para ela e diz: oi, tudo bem? Como é que você está? Ai, tô mal, eu não sei, não quero mais saber da minha vida. Não, minha irmã, não, meu irmão, fica tranquilo, fica em paz, que Deus está contigo, tá? Fica tranquilo, não vai fazer bobagem, pelo amor de Deus, tal. Vai resolver você falar isso para ela? Não, não vai resolver. Porque enquanto você fala meia dúzia de palavras, o diabo já falou 1 milhão de palavras ruins no ouvido dela, mandando que ela se suicidasse. Você entendeu? Então o que Deus mandou você fazer? Orar por ela. Mas eu não sei orar, você sabe orar. Abra sua boca e comece a orar por ela. Peça a Deus por ela. Senhor, meu Deus, tire, meu Pai, que o Teu Espírito Santo venha agora nesse momento, Senhor, dar a certeza de uma vitória na vida dessa pessoa. Oh, meu Deus, venha resolver os problemas dela, Pai. Venha abrir as portas de emprego, Senhor. Venha, meu Deus, trazer a provisão, Pai amado. Venha, Senhor. Então você vai fazer uma oração por essa pessoa. E quando você fizer uma oração por essa pessoa, você uniu a sua fé, a sua preparação, e você conseguiu fazer com que o demônio, aquele demônio que estava ali tentando abreviar a vida daquela pessoa, ele saísse. A palavra de Deus diz que grandes efeitos tem a oração de um justo. Então, meu querido e minha querida, o que é a fé? Como que nós podemos construir uma fé que seja inabalável? O Senhor Jesus nos disse aqui no livro de Mateus 17, ele disse que existem casta de demônios que não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 17, versículos do 19 até o 21. Vamos completar. Não era essa a minha intenção de colocar mais essa parte, mas vamos colocar porque o Espírito Santo do Senhor está me mandando colocar. Que como que se constrói uma fé inabalável? Se constrói através de preparação, através de consagração. Quando você se consagra, mas o que é me consagrar? Eu tenho que viver fazendo jejuns? Não, você não precisa. Você não precisa ficar a vida inteira fazendo jejuns, mas se você fizer, vai ser melhor ainda, porque você vai se consagrar, você vai se purificar. O jejum purifica as nossas almas, o nosso corpo, a nossa vida. Mas você precisa estar sempre preparado, você precisa estar sempre pronto, você precisa agir a sua fé. Não adianta somente bater no peito e dizer eu creio, mas não faz nada, meu Deus. Você está desempregado e você diz eu creio que Deus vai me dar um emprego, mas chegou na segunda-feira, você não levanta cedo e não vai procurar esse emprego. Chegou na segunda-feira, você não foi lá no seu computador, selecionou várias empresas que te interessam trabalhar e mandou o currículo, você não fez nada. Se você não faz nada, como que Deus pode te ajudar? Você acha que Deus vai mandar o empregador vir lá, bater na sua porta
Alô, tudo bem? Aqui é fulano de tal? Pois é, eu queria saber se você aceita trabalhar aqui na minha empresa. Não, Deus não vai fazer isso. Você tem que manifestar o seu interesse. Deus não gosta de pessoas oportunistas e Deus não gosta de pessoas malandras. Eu conheci uma pessoa uma vez que não tinha como pagar aluguel, não tinha nada, não tinha condições de nada porque estava desempregado, e ela dizia assim: não, eu não vou fazer nada, eu vou ficar quietinho esperando porque eu sei que Deus vai me ajudar, Deus vai me abençoar. Sim, Deus vai te abençoar, mas você precisa fazer a sua parte. Existem coisas que só Deus faz, entendeu? Mas Deus age porque você antes já agiu a sua fé. Não adianta você estar com uma doença terminal, você tem alguém na sua família com uma doença terminal e você não sair, não levar essas pessoas para um médico, não levar essa pessoa para um médico para fazer um tratamento. Entende? Não dá para você cruzar os seus braços, isso não é uma fé inteligente, é uma fé burra. É uma fé que é oportunista, eu nem posso nem dizer, mensurar que tipo de fé é essa. Só que não é a fé que Deus espera que nós tenhamos. Não é a fé que faz com que Deus haja. Primeiro você vai buscar os recursos. Primeiro você vai fazer, porque os médicos, quem constituiu foi Deus. Foi Deus que constituiu os médicos. Então você precisa agir a sua fé. Isso é que é um negócio. A coisa que faz com que você realmente tenha uma fé inabalável. Você quer saber? Muitas pessoas que me conhecem dizem: eu me admiro da fé inabalável que você tem. E aí você talvez me pergunte: mas que fé é essa? Você nunca vacila? Não, eu vacilo sim. Tem momentos em que eu fico triste. Tem momentos em que eu olho para os lados, não vejo uma solução de nada e eu fico triste. Mas sabe o que eu faço? Eu oro e eu falo para um Deus: Senhor, o Senhor que já fez tantas coisas na minha vida, eu sei que o Senhor pode resolver isso. E eu sei também, meu Pai, que se o Senhor não, se isso não está se resolvendo, é porque o Senhor não achou que deve. Talvez eu tenha feito algo errado, sim, talvez eu tenha. Então, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, me perdoa, Senhor. Me perdoa, Pai, e abençoa a minha vida. E aí, o que acontece é que Deus move-se, porque eu me movi para Ele. Amém? Por que é que as pessoas dizem que eu tenho fé inabalável? E eu tenho uma fé inabalável. Pode o mundo estar caindo à minha volta e eu não consigo me abalar. Eu não consigo, assim, pensar que as coisas vão chegar a um extremo que eu não vou ter como solucionar mais. Eu não consigo pensar uma coisa dessa. Eu não consigo realmente pensar assim. Amém? Por quê? Porque eu tenho experiências pessoais com Deus. E quem tem experiências pessoais com Deus, não duvida que Ele é capaz. Se você tem experiências pessoais com Deus e as coisas não estão fluindo, não estão acontecendo, tudo que você faz, tudo que você tenta não dá certo, então ore, peça a Deus perdão, examine-se e veja se você está fazendo algo errado, mas nunca murmure, nunca diga: Senhor, por que o Senhor está fazendo isso? O Senhor não tem mais poder para fazer? Eu acho que o Senhor não tem poder para fazer. Nunca fale isso, nunca, porque quem tem experiências com Deus, assim como eu tenho, nunca, não tem o direito de duvidar que Deus pode fazer. Amém? Agora, se você permitir, se você entendeu e você permitir, meu irmão, minha irmã, eu quero orar pela sua vida e pelo seu enlevo espiritual. Querido e amado Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, mais uma vez eu venho te agradecer, Senhor, por esta mensagem maravilhosa, por esta palavra maravilhosa que veio aqui nos abrir os nossos olhos e abrir os nossos ouvidos, Senhor. E a tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus, e eu acredito nesse momento, Senhor, que a partir desta mensagem muitas pessoas começaram a entender um pouquinho melhor do que significa
ter uma fé e como construir uma fé. Ou seja, que para que nós vejamos as coisas acontecerem, para que nós vejamos as montanhas serem removidas, nós precisamos agir, nós precisamos fazer a nossa parte, que depois, quando o Senhor desejar, quando nós tivermos feito a nossa parte, esgotado todas as nossas possibilidades, então o Senhor entra com o seu poder, e o seu poder é realmente, meu Deus, um poder magnífico que faz com que tudo aconteça no estralar de dedos, se o Senhor quiser. Muito obrigado, meu Pai. Eu te peço mais uma vez pela vida dessas pessoas que estão aí do outro lado desta oração, do outro lado desta tela. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor venha visitar, que o teu Santo Espírito visite a vida de cada uma delas e reforce para elas, nelas, o conhecimento da palavra de Deus. Pai querido, eu te agradeço mais uma vez, como sempre te agradeço, em nome do Senhor Jesus. E você, meu irmão, minha irmã, que entendeu a mensagem que nós acabamos de transmitir aqui agora, basta que você diga amém e graças a Deus. E você, querido irmão, querida irmã, que não consegue entender, que não consegue realmente firmar a sua mente no conhecimento da palavra de Deus, você que tem dificuldade, eu aconselho que você busque ouvir muitas mensagens, busque ouvir a palavra de Deus. Aqui no YouTube, o YouTube está repleto, o nosso canal também está repleto de mensagens que vão te transmitir conhecimento, te permitir conhecer a palavra de Deus. Busque livros, aqui também estou deixando na descrição um link para você que sente que tem chamado de pregar a palavra de Deus, para você que quer aprender a pregar a palavra de Deus, clica ali, você vai realmente se surpreender com o que você pode aprender e aumentar e melhorar o seu ministério, para quando você começar a atuar, realmente você esteja bem preparado, tá certo? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Fica, com Deus.